estamos no quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência de hoje. Estávamos falando aqui, se você quiser adquirir um livro, né, dar de presente ou até para você mesmo, né? Além do site, dos telefones que nós passamos, você também pode comprar o seu exemplar em várias livrarias por todo o país, com o seu livreiro, nos distribuidores e na própria editora Mundo Maior você pode estar encontrando esse exemplar. Agora, se você quiser uma caneca como essa, personalizada, o Despertar da Consciência, ou camisetas como essa que eu e o Sebastião estamos utilizando, é só você ligar para 11 2455 8138 e falar com a Neuza Marques. Sebastião, vamos retomar o nosso assunto? Vamos retomar, que ainda há muito pano para queimar, como nós falamos, não, ou muita lenha para queimar, muito pano para ser costurado. O que você ainda tem dúvida? Que eu estou cheio de dúvidas e quero questionar também. Quero questionar ao telespectador, porque eu posso questionar e ele me responder psiquicamente. E a você também, o que você já entendeu nessa lei de amor e o que já dá para fazer, né, sem precisar ficar pensando muito, mas já de forma prática naquilo que foi experimentado, já que você, além de dominar o conteúdo que está no livro, está vivenciando mais o Alessandro, né, de forma muito harmônica, o que são sugeridos aí por vários autores. Eu sinto que assim, mediante tudo isso que nós estamos estudando, né, se o próprio Sebastião fala pra gente que ainda há muito para ser compreendido, então claro que há muito também da minha parte, acredito que da sua também, para que a gente tenha que realmente destrinchar muito desse conhecimento. Mas do que nós já temos, né, observar como você trouxe, essa questão da lei de amor que está presente em tudo. Essa questão do pensar no que pensar, eu acho que é um assunto, né, algo realmente importante, porque quantos de nós acaba fazendo isso, né? Pensar no que pensar é algo até estranho a princípio, né? Quando eu tomei conhecimento deste assunto, num primeiro momento até achei estranho pensar no que pensar, né? Mas isso é realmente o que vai direcionar e vai fazer com que cada vez mais a gente esteja alinhado, né, com este pensar, sentir, falar e agir. E como você trouxe, né, esses três elementos fundamentais, né, o querer, fazer, saber e fazer, né? Isso. Então, é a questão da vivência prática, né? Então, a gente saber teoricamente, é muito importante a gente ter o acesso, né? Como eu convidei você aí de casa para a gente ter o livro, ter acesso realmente a esse conhecimento. Mas, além desse acesso teórico, que a gente vá realmente para a nossa prática, no nosso dia a dia, levando em conta tudo isso que a gente vê, nem que seja o pequeno, né? Como o Sebastião falou, às vezes a gente leva um tempo realmente para ter acesso a toda a verdade, né? A todo o conhecimento. Então a gente precisa ir se acostumando aos poucos. Então vamos praticando. Esse no programa, ou para ser mais exato, na série seguinte, que nós vamos estudar o capítulo 7, nós vamos já fracionar e entender melhor o pensamento. Nós vamos já começar com as principais vertentes do pensamento, analisando pelo menos 5 situações. O pensamento como potência e expressão da consciência, o pensamento como o objetivo, algo que você quer construir, a matéria mental, o feedback que você vai ter de volta, a própria mente. Nós vamos diferenciar pelo menos isso, o pensamento como potência, a mente como laboratório, a matéria mental como a matéria-prima, a intenção do que se deseja e depois o feedback do que foi construído e depois as várias facetas, porque não são só esses, por isso que nós falamos as principais vertentes, porque são várias, porque vai entrar o sentimento para dar o colorido, para qualificar o que se pensa. Os elementais que vão ser convidados a participar do concerto ou do contexto para moldar ou dar forma ao que estamos pensando. A palavra que vai projetar essa criação, as ideias que vão somar os pensamentos para a construção daquilo que se pretende e vários ingredientes nesse cenário que ocorre simultaneamente, que vai dar essa finalização daquilo que pretendemos falar ou fazer, já que é preciso querer, saber e fazer. Sebastião, tem mais uma citação aqui que eu quero estar lendo porque eu achei extremamente importante, né? É a página, para alguns, vai estar na página 234, né? Para quem está com a 4ª edição, página 233. O ensinamento universal dos espíritos nos demonstra que os milagres,
Compreendidos como fenômenos sobrenaturais, à margem das leis que regem o universo, não existem. Os ditos milagres não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. O estudioso Huberto Holden comunga pensamento semelhante. Os chamados milagres não são outra coisa senão a onipotência do espírito sobre as potências da matéria e da mente. Em última análise, a causa dos supostos milagres é a ignorância das leis que sustentam os planos material e espiritual. Eu achei extremamente importante essa citação, né? Se puder falar um pouco mais dela para a gente. Exato. Quando eu não compreendia tal coisa e alguém realizava tal situação, aos meus olhos, vou dar um exemplo bem prático, imagine aqueles seres, os mais primários, o com menos conhecimento, na época da construção das pirâmides, vendo pequenos deuses desmaterializar aquelas rochas a 300 quilômetros de distância, reaglutinar a forma da rocha, esculpir a rocha com a mente, transportá-la para, às vezes, distâncias bem altas e construir algo que não tem, segundo os pesquisadores, às vezes a diferença máxima que tem, vamos falar assim, de estar fora do prumo, fora do nível, isso o máximo é 6 milímetros da base da pirâmide até a sua finalização. Imagine para esses seres que não sabiam esse processo de dissociação dos átomos, que não conheciam os elementais que podem neutralizar a força da gravidade, eram verdadeiros deuses, eram milagres que estavam acontecendo. Ou alguém que em alguns segundos pode reconstruir os tecidos de uma garganta infeccionada, entrar embaixo do chuveiro e de repente ele já sai, 5 minutos após, com a garganta perfeitamente curada ou totalmente harmônica. Foi um milagre, mas não foi. Ele sabe que o pensamento, numa velocidade espantosa, pode acelerar a estrutura dos átomos, transformar um elétron, que seria às vezes um elemento mais denso, a estrutura desse elétron, toda ela se transformar em fótons, são partículas de equilíbrio, gerando o magnetismo humano, e agora esses elétrons formando esse magnetismo, atraindo elementos subatômicos e reestruturando melhor os átomos no seu núcleo com os nêutrons e prótons, melhorando as condições dos próprios elétrons e agora dando um colorido, uma harmonia mais abrangente no conjunto, e a pessoa começar com esse processo que nós chamamos de oração, ou de visualização ou meditação, e ficar como se fosse flutuando até, que ele fica num estado de consciência alterado, e ele parece que está fora de si mesmo, que é o que Kardec coloca no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, para ser mais exato, o Espírito Lázaro, falando que quem ama em profundidade seus irmãos em sofrimento não sente nem as dores do corpo, nem as da alma. Vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Então, para quem desconhece as leis, seria um milagre. Para quem as conhece, não é milagre algum. Se colocarmos certos elementos químicos, um está aqui, uma forma X, e eu coloco um outro, dá um colorido, uma diferença fantástica. Você que está aí, que gosta de passar margarina no pão, você está comendo plástico, porque é a estrutura do propolietileno, que é uma molécula de plástico, aí mais um átomo de carbono, que tem uma experiência fantástica, que junta a sua experiência com essa moçada que sabe ser plástico, e os dois juntos transformam-se em margarina. E não tem nada de errado, não tem milagre algum. Pode ser um milagre da tecnologia, da química, da física, etc. Mas são leis que são desconhecidas. Quando o oxigênio está disperso, um átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio, quando se junta, torna-se visíveis esses 3 elementos na forma da molécula de água. Se dissociados, se quisermos vê-los a olho nu separadões ou dissociados, não vamos ver, porque eles vão sumir aos nossos olhos. Por isso que Camille Flammarion, na obra Urânia, como eu já citei em outros programas, ele fala ainda com certeza, o mundo visível, tangível, ponderável em constante movimento, todo ele, o mundo das formas, é constituído de elementos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e, naquele tempo, inertes. Hoje sabemos que inerte não tem nada.
Então, por não compreender é que nós acabamos não usando nossos potenciais. Todos nós, de alguma maneira, podemos, né, fazer esses ditos milagres, né, que através toda essa instrução a gente está vendo que não seriam milagres, né, então é realmente a utilização desses potenciais, desses dons, né, que cada um de nós então temos. Então, por não ter essa compreensão, que a gente acaba não utilizando. Somos então construídos e não construtores de si mesmo. Exatamente. Então, quando meu avô fazia a oração para quem foi picado por uma cobra, por uma serpente, que a medicina já tinha até desenganado, que ele conversava com os elementais de reconstruir os tecidos e curava a pessoa, para a ciência, inclusive, poderia até para alguns cientistas que acreditavam em Deus, ser colocado como milagre, porque eles desconheciam esse novo mecanismo das leis. E ele, por ter essa moral não tão grandona assim, como deveria, porque em certas coisas ele tinha comportamentos grosseiros, mas ele tinha esse respeito com os elementais e o respeito pela vida, mesmo que ele não tivesse todo aquele polimento no trato com as pessoas, mas ele queria que a vida fosse conservada e conseguia coisas fantásticas, porque sabia pedir, sabia onde bater e tinha um comportamento de respeito no sentido geral com a natureza, que lhe dava o direito de ser atendido. Por isso que quando sabemos de fato, elaborar uma oração onde cada palavra deve revelar uma intenção, como nos ensina Kardec no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso realizar o que para uns seriam milagres com a simples oração. Ok. Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Se você gostou e quiser assistir novamente ou passar para algum amigo, né? Ou ter acesso a toda a nossa grade de programação, acesse nosso site tvmundomaior.com.br. Se tiver dúvidas ou sugestões, envie-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada, Sebastião, por este programa de hoje tão esclarecedor. Gratidão eterna, paz e luz e muito amor a todos. Obrigada a você pela sua companhia e te aguardo até o próximo programa.